Quando os três lords verdadeiros estavam em uma situação perigosa, Zhao Feng alcançou o ápice do ranking místico verdadeiro com a ajuda da fruta da essência da árvore Yao. Como ele comeu a fruta da essência da árvore Yao às pressas, Zhao Feng não foi capaz de absorver totalmente a energia. Sua fonte de espírito verdadeiro não podia mais se expandir, pois havia atingido seu limite. Para não desperdiçar nada, Zhao Feng selou parte da fruta da essência da árvore Yao na fonte do espírito verdadeiro do pirata da lua da água. No auge da fonte do espírito verdadeiro do pirata da lua da água, ela era maior e mais pura que a de Zhao Feng. No entanto, essa fonte do espírito verdadeiro estava à beira do esgotamento. Mas depois que a força vital da fruta da essência da árvore Yao foi introduzida nela, ela começou a se recuperar. A fonte de espírito verdadeiro do pirata da lua da água não é apenas um segundo depósito. Ela também pode ser queimada em momentos críticos. Zhao Feng também sabia que essa era uma de suas cartas, mas não havia nenhuma situação que exigisse que Zhao Feng a queimasse ainda. Queimar a fonte do espírito verdadeiro e o Qi do espírito verdadeiro era diferente. Queimar o Qi do espírito verdadeiro aumentaria drasticamente o poder de batalha e danificaria a fundação se continuasse por muito tempo, enquanto queimar a fonte do espírito verdadeiro destruiria o próprio cultivo, e o preço a pagar seria alto. O aumento no poder de batalha se multiplicaria por várias vezes. Se alguém queimasse a fonte do espírito verdadeiro com muita ferocidade, isso seria autodestruição. Após o avanço no cultivo, Zhao Feng também prestou atenção aos três ranks Lord verdadeiro. Humanos sem vergonha. Fiquem para trás. A árvore uivou de raiva e enlouqueceu. Quebrou alguns de seus galhos e raízes para bloquear a passagem dos humanos que haviam roubado seus descendentes. Era preciso saber que a árvore elevada Yao estava quase no nível do reino núcleo de origem. Sob seus ataques insanos, era muito provável que ele matasse os três lords verdadeiros. Entre eles, Ye Yanyu enfrentou a maior pressão porque ela e o pequeno gato ladrão pegaram duas frutas da essência da árvore Yao, e foram os mais odiados pela árvore Yao. Felizmente, sua carta escondida também era muito forte e era uma proteção do deus do vazio. A deusa vestida de lua atrás de Ye Yanyu era sua mestra, a tia deusa santa da lua. Se fosse um reino núcleo de origem normal, minha proteção divina do vazio poderia feri-lo gravemente ou matá-lo com um único movimento. Mas a força vital da árvore Yao é muito forte e suas raízes se estendem por vários quilômetros. Ye Yanyu não atacou imediatamente. A proteção do deus do vazio poderia ser usada para defesa e ataque, e poderia usar 1/10 da força de um reino do deus do vazio. Comparado com o último, a defesa estava mais segura agora. Com a proteção do deus do vazio, Ye Yanyu conseguiu se defender contra a árvore elevada Yao. Até mesmo a árvore elevada Yao ficou chocada com a aura da proteção do deus do vazio e seu ataque enfraqueceu um pouco. Zhuan Weier e Shi Gi imediatamente se aproximaram de Ye Yanyu e os três lutaram para sair. Shi Gi também tinha uma carta na manga. Com um grito, bebeu um líquido misterioso que fez seu corpo emitir um brilho escuro e se tornar leve como um fantasma. Cerrando os dentes, ele tirou alguns fantasmas de seu estoque de fantasmas, e com uivos, eles foram absorvidos pelo brilho escuro de Shi Gi. Isso permitiu que o corpo de Shi Gi se tornasse mais baseado em almas fantasmagóricas e os ataques físicos perdessem 70% do dano original. Interessante. Zhao Feng ficou surpreso e observou com interesse. Embora conseguisse ver alguns detalhes, não conseguia entender o processo. Um pouco mais tarde, os três lords verdadeiros finalmente conseguiram escapar. Yao, a árvore elevada, pagou um preço altíssimo, mas não conseguiu manter os três lords verdadeiros para trás. Afinal, as forças por trás desses três lords verdadeiros são seitas de 2 estrelas, das quais qualquer uma pode varrer o continente Flor Azul. O mestre de Ye Yanyu é até mesmo um reino do deus do vazio. Zhao Feng suspirou em seu coração. Ele pode ser um prodígio extraordinário no continente Flor Azul. Mas entre os gênios que possuíam melhores recursos, habilidades e heranças, em todos os aspectos, eles estavam em um nível mais alto que os 10 grandes clãs do continente Flor Azul. Já que já usei a proteção do deus do vazio, então é melhor usar tudo. O rosto de Ye Yanyu ficou frio quando ela se virou e apontou seus dedos de jade. A deusa vestida de lua atrás dela, que estava levemente desbotada, brilhou no ar e trouxe consigo um poder devastador. O Yuan Qi do céu e da terra num raio de 100 quilômetros imediatamente começou a se reunir como a maré e um deus pareceu aparecer. Essa aura. O coração de Zhao Feng pulou e até mesmo seu olho espiritual de Deus tremeu. Diante deste enorme Yuan Qi do céu e da terra, os gênios presentes sentiram-se tão pequenos quanto formigas. Todos sentiram uma pressão pesando sobre suas almas. Até mesmo a poderosa fonte de energia mental de Zhao Feng tremeu e ficou incapaz de se mover. Um estrondo alto soou através do cânion. Zhao Feng viu a figura da deusa vestida de lua colidir fortemente com a árvore elevada Yao. A árvore Yao uivou de medo e se protegeu com seus galhos enquanto liberava uma luz verde brilhante que colidia com a proteção do deus do vazio. Imediatamente depois disso, um luar ofuscante iluminou tudo num raio de vários quilômetros e enviou uma rajada de ondas de ar por 16 quilômetros. Isso não é bom. Os discípulos das três seitas usaram seu Qi do espírito verdadeiro ou técnicas secretas para se protegerem. Que poder devastador! Só o que resta dele pode matar pessoas comuns de rank humano verdadeiro. Zhao Feng circulou seu Qi do espírito verdadeiro e formou uma camada de relâmpagos ao seu redor. No entanto, mesmo assim, ele sentiu que era difícil bloqueá-la. Dos gênios das três seitas, mais da metade estava no auge do rank místico verdadeiro e tinham suas próprias técnicas ou armas secretas que lhes permitiam bloqueá-lo. A onda durou 3 respirações antes de enfraquecer. Todos soltaram um suspiro, olhando para cima. Viram que tudo num raio de 16 quilômetros estava coberto de fumaça.
O golpe naquele momento foi suficiente para destruir uma pequena cidade e isso aconteceu quando a proteção do Deus do Vazio havia perdido mais da metade de seu poder. Sob seu auge, um golpe dele tinha grande probabilidade de matar um soberano do reino núcleo de origem. Os 3 lords verdadeiros voaram de volta e se reuniram com seus respectivos gênios. O movimento naquele momento foi suficiente para ferir a árvore elevada Yao, mas não o suficiente para matá-lo. Yeaniu murmurou para si mesma. A força vital e o corpo da árvore elevada Yao eram muito fortes e suas raízes estavam espalhadas diversas vezes, com a mais profunda chegando a 16 quilômetros de profundidade. Zhao Feng abriu seu olho espiritual divino e viu que uma parte da árvore Yao estava destruída. Até mesmo um lado da árvore Yao estava coberto de ferimentos. Embora não tenha sido suficiente para matar a árvore elevada Yao, um lado dele está ferido e há uma falha. O coração de Zhao Feng se comoveu. O item mais valioso da árvore Yao não era a essência do fruto da árvore Yao, mas a essência da alma do espírito da madeira. A essência do espírito da madeira podia fortalecer a alma e era até benéfica para aqueles no reino do núcleo de origem. Se um cultivador no reino do espírito verdadeiro conseguisse obter a alma da essência do espírito da madeira, alcançar o reino do núcleo de origem seria apenas uma questão de tempo. Para os cultivadores do Dao da alma, a alma da essência do espírito da madeira era um item de seus sonhos. Zhao Feng obviamente sabia disso, mas sabia que não conseguiria obter a alma da essência do espírito da madeira sozinho. Para obter a essência do espírito da madeira, eles devem matar a árvore elevada Yao. Mas a árvore elevada Yao pode decidir destruir a essência do espírito da madeira antes que ela morra. Neste momento, os 3 lords verdadeiros estavam feridos e não tinham energia para atacar a árvore elevada Yao. Entre eles, Shigi era o que sofria os ferimentos mais graves. A névoa misteriosa que ele bebia e a técnica secreta que usava o transformaram em um estado meio sólido, meio vazio. Até mesmo Yeaniu, que teve os ferimentos mais leves, ficou mais ferida do que na luta anterior na caverna. Para onde foi Yulu? Yeaniu sentiu que algo estava errado e os gênios contaram tristemente a história da morte de Yulu, mas não culparam Zhao Feng propositalmente. Afinal, todos os gênios viram como Yulu morreu. Com a personalidade de Yulu, é possível que ele tente matar Zhao Feng e roubar seus tesouros. Mas um lorde verdadeiro foi enganado por um sósia e entrou no alcance das raízes da árvore Yao. Além disso, Yulu não é alguém tão precipitado. Yeaniu franziu as sobrancelhas e acreditou apenas na metade daquilo. Seus olhos penetrantes, que pareciam penetrar qualquer coisa, observavam Zhao Feng. Se fosse alguém culpado, ficaria inquieto e qualquer mudança em suas emoções seria notada por Yeaniu. Entretanto, tanto o coração interior quanto as emoções superficiais de Zhao Feng estavam extremamente calmos e Yeaniu não conseguia ver nada suspeito. Sim. Yeaniu começou a refletir. Ela sentia que a morte de Yulu não fora tão simples assim. Embora fosse certo que Yulu não fora morto diretamente por Zhao Feng, este ainda poderia ter alguma ligação com o ocorrido. Afinal, apenas Zhao Feng estava próximo de Yulu. Ninguém viu Zhao Feng fazer qualquer movimento antes de Yulu morrer e naquele momento ele estava invisível, o que significa que ninguém o viu fazer nada. Yeaniu começou a pensar e encontrou alguns pontos suspeitos. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng também viu a mudança nas emoções de Yeaniu. Essa menina é extremamente inteligente e mesmo que o gatinho ladrão a tenha enganado com sucesso, ela ainda pode ficar desconfiada. Zhao Feng descobriu que, embora as recompensas de seu plano estivessem aumentando, o risco de ser descoberto também estava aumentando. Ele secretamente tomou a decisão de que se não houvesse uma fortuna maior, ele fugiria de Yeaniu. Neste momento, do ar veio o som de alguém voando e entre eles estava uma aura de Rank Lord verdadeiro não muito mais fraca que a de Yeaniu e Zhuanvaer. Mais de uma dúzia de figuras apareceram nas nuvens. Nada bom, mais reforços da seita espiritual da lua pura. As expressões do palácio do demônio da lua e do palácio do penhasco negro mudaram. Os olhos de Zhao Feng examinaram as figuras e este grupo era ainda mais forte que o de Yulu. O líder era um jovem de túnica mística cujo cultivo parecia ter atingido o estágio avançado do Rank Lord verdadeiro há pouco tempo. Uma das razões pelas quais matei Yulu antes foi porque a força da seita espiritual da lua pura era muito forte e poderia perturbar o equilíbrio. Mas neste momento, outro Lorde verdadeiro de nível avançado apareceu.